Olá, está no ar o Estação Amoré. E em nosso programa de hoje, iremos conhecer um pouco da história de Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, homem que teve participação fundamental para o desenvolvimento do nosso estado, que leva o nome dele, Rondônia. Isso você confere agora com o autor do livro Caminhos de Rondon. Rondon nasceu em Mimoso, né, um vilarejo, um distrito do Mato Grosso, e ficou órfão cedo de mãe e foi estudar em Cuiabá, criado por tios e tal, e logo em seguida foi para o Rio de Janeiro, onde se graduou militar e se tornou... não foi de carreira um marechal. Ele era um general e a Câmara dos Deputados, num caso assim, único na história do Brasil, outorgou a ele um título honorífico de marechal, dada assim, a grande vivência dele, sobretudo com relação às demandas relacionadas às políticas indigenistas. Foi o único brasileiro indicado para o Prêmio Nobel, né? Ele faleceu em 1958, no começo do ano, e não pôde receber o Prêmio Nobel. Logo em seguida haveria a premiação e ele acabou não recebendo, dadas assim as causas que ele abraçava com relação às questões indigenistas, melhor dizendo. Então Rondon é uma figura única e figura no hall dos 5 maiores exploradores do planeta Terra. Ele está entre os maiores, assim. Hoje existe, por exemplo, o Museu de Nova York. Metade do que tem no Museu de Nova York, foi captado aqui no território que hoje compreende Rondônia. E é bom que se diga também que nesse ano de 2014 está fazendo exatamente 100 anos, o primeiro centenário, de uma das expedições mais importantes da história do Brasil, que foi a expedição Roosevelt-Rondon. Foi pela primeira vez assim que um ex-presidente dos Estados Unidos pisou em solo brasileiro para fazer uma grande aventura que consistiu exatamente nessa expedição, que foi a descoberta do Rio da Dúvida, que hoje se chama Rio Roosevelt. Então, assim, é muito difícil, assim, em poucas palavras, esmiuçar e detalhar o que significou Rondon assim, para o Brasil, o mapeamento de toda essa região, aqui, a integração dessa região ao território nacional, né, a pacificação dos povos indígenas, esse primeiro contato que houve com os indígenas e a descoberta destes se deu assim, através de um trabalho assim, que transcendeu a obrigação de ser militar. Ele era realmente assim, um idealista, uma pessoa assim que pelas anotações dos relatórios dele você percebe que transcendia em muito uma obrigação profissional. Ele era realmente assim, um abnegado, um sertanista daquela estirpe rara que existia assim, somente no passado mesmo. Eu chamo o vento pela dor do canto, que às vezes canto como passarinho, sussurro leve, véu de luz. A linha telegráfica Cuiabá-Santo Antônio do Rio Madeira, né, ela finalizava nesse município, extinto em 1945, o município de Santo Antônio do Rio Madeira, onde a gente está nesse momento, e ela fez com que realmente essa região tivesse comunicação com o resto do Brasil. A partir de Cuiabá havia a ligação com o Rio de Janeiro, que então era a capital do país, né, e foi assim que foi permitido então que houvesse essa comunicação, essa integração do solo que hoje compreende o estado de Rondônia ao restante do Brasil, que antes era uma região absolutamente desconhecida do restante do Brasil e incomunicável, né? Então deve-se assim à expedição militar comandada pelo Rondon e os seus homens. Essa cidade aqui de Santo Antônio do Rio Madeira teve como primeiro prefeito, inclusive, um discípulo dele, que foi o Dr. Joaquim Tanajura. Era o médico da expedição Rondon que resolveu ficar por aqui. Ele ficou por aqui, se tornou o primeiro prefeito dessa cidade, depois foi o segundo prefeito do município de Porto Velho e deputado estadual pelo estado do Amazonas. Antigamente, Porto Velho era uma cidade que pertencia ao estado do Amazonas. Então, essa figura, o Tanajura, o Dr. Joaquim Tanajura, que deu uma grande contribuição à questão da saúde pública, à política, então, muito empírica, muito nascente aqui no estado de Rondônia, essa figura era um braço direito, uma pessoa vinculada diretamente a Rondon. O Rondon perdeu o genro dele aqui, que era o Major Amarante. Major Amarante foi a primeira pessoa a guiar um veículo automotor no estado de Rondônia. O genro dele faleceu aqui no município de Santo Antônio do Madeira, nesse lugar onde a gente está,
que na época sediava o 4º distrito de telégrafo no país. E esse diretor do distrito telegráfico do país, o Major Amarante, Major Silvestre do Amarante, faleceu aqui, vítima de tifo. Então, assim, há um vínculo direto ao progresso, ao avanço, à criação desses municípios ao longo da 364 e a expansão desses municípios se deve muito assim, à instalação dos postos telegráficos. Teve diversas frentes que a gente atuou para fazer essas pesquisas. Nós consultamos o arquivo do Centro de Documentação Histórica do Estado de Rondônia, que é muito rico, tem mapas, inclusive feitos à mão pelo próprio Rondon, cartas que ele se dirigia ao primeiro governador, que foi o grande discípulo dele em Rondônia, o Aloysio. E eu também falei com parentes dele, não me ative à documentação apenas. Falei com o neto dele, que é um coronel do Exército atuante em Manaus. Falei com familiares que conviveram com ele. Inclusive estive no local onde ele nasceu, que é Mimoso, um distrito a 110 quilômetros do município de Cuiabá, no Mato Grosso. Então eu falei com essas pessoas para ver realmente assim como é que era a personagem deste grande homem, deste grande mito, assim. E a gente conseguiu, eu acho, trazer à tona assim, muitas coisas interessantes, porque tem muitas biografias dele, daria um grande roteiro cinematográfico, assim, a figura do Rondon. Mas tem muitas minúcias ainda que as pessoas não sabem, né? Como é que, o tanto que ele era simples, idealista, um verdadeiro abnegado naquilo que ele fazia. Aqui ficava a sede do posto telegráfico, né? Que ele inaugurou em 1915. Foi a última inauguração dentre os postos telegráficos que ele instalou durante as expedições dele. O último que ele inaugurou foi o daqui, de Santo Antônio do Rio Madeira, né? Aqui era um município que pertencia ao Mato Grosso. Logo aqui na nossa frente há um obelisco, há um marco ali, que era um marco divisor dos dois estados, Mato Grosso e Amazonas. Dali, do rio para frente, era Amazonas, e aqui era o estado do Mato Grosso. O livro Caminho de Rondônia está à disposição nas bibliotecas públicas do estado de Rondônia, nas bibliotecas escolares, 200 bibliotecas, nas bibliotecas também dos municípios, né, aqui em Porto Velho, na Biblioteca Francisco Meireles, e também à venda nas livrarias aqui da cidade de Porto Velho e as do interior também de Rondônia. E quem quiser saber mais e quiser o meu contato pessoal é julioolivar@hotmail.com, e eu posso detalhar mais sobre o livro. A cultura tem um papel fundamental na educação e na formação do caráter de crianças e adolescentes. Essa é a visão do grupo teatral MAPI, que leva teatro para a escola. Isso você confere no próximo bloco.